Aqui estão dispostas algumas das normas técnicas envolvidas no processo de realização da alvenaria de vedação. As normas técnicas são de suma importância para o bom desempenho da alvenaria. Podemos ver na imagem a seguir alguns dos testes relacionados aos blocos cerâmicos. Um deles é o de compressão. Também são feitos os testes de características geométricas e de absorção de umidade. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Maicon, a gente faz parte de um grupo que está fazendo uma agora engenharia no quarto ano da faculdade. A gente veio aqui para falar um pouco de alvenaria, de fechamento. E nesse grupo a gente está eu, Wesley, Matheus e João. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a alvenaria de fechamento. Como vocês podem dar uma observada, essa obra ela não se encaixa exatamente como uma alvenaria de fechamento. Ela pode ser mais classificada como uma alvenaria mista. E ela tem uma alvenaria de fechamento e ela também tem uma alvenaria estrutural que vai ser executada no fechamento das colunas. Mas a gente está utilizando para essa obra para poder se atentar a alguns fatores essenciais da nossa obra. Primeiro, a questão da nossa lajota. A norma estabelece uma deformidade máxima em qualquer uma das espessuras, tanto longitudinal quanto na vertical, na horizontalzinha aqui, quanto também no perfil, de até 3 milímetros. Isso é importante para a gente manter uma qualidade do nosso produto, dos nossos materiais. E isso vai refletir no nosso consumo final da alvenaria. Uma coisa importante para a gente poder começar a falar sobre a nossa alvenaria é a nossa impermeabilização. É um fator de suma importância no quesito de não permitir que a nossa obra venha absorver, que o nosso material venha absorver a umidade, a fim de que isso não venha causar patologias futuras na nossa edificação. A impermeabilização é responsável de 20 a 30% por possíveis patologias que podem ocasionar na obra. Esses 20 a 30% é representativo ao custo que pode ser gerado após isso. Vamos salientar um pouco na questão da nossa própria alvenaria. Aqui nessa metodologia, eles usaram para fixação a armadura, uma barra de 5 mm fixada e ela foi fixada a fim com um produto chamado Zicacur, que é uma cola que faz um papel de como seria um super bond da vida real no nosso dia a dia. Ela tem uma cola, uma fixação muito forte em relação ao concreto. Se vocês observarem aqui, eles utilizaram esses pilares pré-moldados e a partir delas estão fazendo essa fixação da obra. Aqui a gente também consegue observar que foi chapiscado esse pilar a fim de aumentar a aderência onde vai ser executado a alvenaria. Isso é importante para que a massa consiga ter uma superfície rugosa a fim de ter uma aderência melhor e que isso não venha a causar patologias ou trincas no futuro. É lógico que o fator de grande importância é esse. É lógico que no nosso slide a gente também vai apresentar uma outra maneira, que é a tela. Que tem uma maior aderência, maior fixação, e isso permite que a gente tenha uma maior fixação da nossa alvenaria. Nivelamento. Se vocês observarem, essa alvenaria, olhando na horizontal, ela tem um segmento. Essa horizontalidade é importante ser mantida porque ela permite que a alvenaria suba em nível e ao mesmo tempo em quantidade de maneira nivelada, e isso vai trazer uma maior homogeneidade quando a gente for tratar dos perfis do nosso peitoril, das nossas janelas, e vai permitir que a gente tenha uma obra mais alinhada. Um outro fator importante é a questão da nossa aprumada. A aprumada ela é de suma importância porque ela vai ser diretamente ligada em relação à questão do nosso reboco, nosso consumo de argamassa na hora de fazer o nosso embolso e o nosso reboco. Isso nos permite ter um maior rendimento, desde que você consiga ter uma obra mais alinhada. Esse faceamento na vertical da alvenaria, ela é de forma de suma importância. Uma obra bem aprumada, ela segue bem alinhada
e assim consequentemente você diminui seus gastos na hora de fazer os revestimentos. O nosso alinhamento da alvenaria, ele acontece à medida que a obra tem um bom esquadro. O que é esse esquadrejamento? A gente viu isso muito na teoria de Pitágoras, que é aquela teoria lá do A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É essa teoria que é usada no dia a dia. Só que o pedreiro, quando ele vai aprender, ele aprende a regra de uma medida fixa. Ou seja, 60 por 80 tem que dar 1 metro, ou alguma coisa parecida com isso. É uma regra que você aprende no dia a dia, mas ele nem sabe a origem. E a origem vem de Pitágoras, que permite o quê? O esquadrejamento da nossa obra. O que se define esquadrejamento da nossa obra? Vamos supor que essa lajota é a nossa obra. Se você observar, ela tem uma quina com uma angulação de 90 graus bem alinhado. Na lajota, isso mostra que o nosso produto ele tem uma boa, um bom material, ele não tem uma deformação. Na nossa edificação, esse esquadrejamento dos cantos da obra é responsável por ambientes em que tem ambientes bem esquadrejados, vão permitir que a gente tenha paredes que caminham de forma alinhadas, ou seja, menos uma distância entre elas. E isso vai refletir de forma direta quando você for aplicar os seus acabamentos, ou também na própria argamassa, no consumo do nosso reboco. Por que a gente está ressaltando isso? Porque se nossa parede estiver desalinhada, quando a gente for fazer um reboco, a gente vai ter que pegar e vai consequentemente marcar um lado mais grosso, com mais argamassa, com mais reboco do que o outro lado, para poder ter essa singularidade e conseguir trazer a nossa obra, uma obra bem alinhada, e que isso, porque senão a gente permitir que isso passe, vai acabar culminando na questão do nosso piso, mostrando um revestimento, um gesso, ou qualquer coisa do tipo. Uma coisa importante que a gente também quer mostrar aqui hoje, nessas paredes não vai dar, mas em paredes não estruturais, a última piada não termina que nem essa aqui que está terminando com uma viga. Ela termina com um acunhamento. Tudo bem? Sou Matheus Eduardo Mazzoni de Paula. Vou falar um pouco sobre o traço da argamassa para assentamento de tijolo cerâmico. Geralmente, se a gente utilizar o tijolo 19 por 9 por 19, a gente vai gastar em média 25 tijolos por metro quadrado. A definição do traço pela SINAP é um traço bastante utilizado. É o 128. 1 de cimento, 2 de cal, 8 de areia. Ou se trabalha na massa forte, que seria 1 de cimento e 8 de areia. Não é utilizado o cal daí. Aí tem que ir dosando a quantidade de água, para a massa não ficar muito mole, para a massa não ficar muito dura, ficar uma massa macia para o pedreiro se trabalhar. A aplicação da argamassa pode ser feita com a colher ou com a bisnaga. Aqui temos dispostas algumas imagens dos materiais utilizados para a execução da alvenaria de vedação. Temos a colher de pedreiro, utilizada para o assentamento da argamassa. Temos também o prumo, para verificar a prumada da alvenaria de vedação. Como visto nas imagens, podemos ver posteriormente como é feita a utilização deste material. Temos também a foto de um pedreiro realizando a verificação da prumada. Também temos as telas de amarrações, que é feito como interseções dos pilares com alvenaria, para evitar futuras patologias. Temos também a passagem de conduítes elétricos ou podem ser também hidrossanitários. Temos também o encontro das alvenarias. E muito importante o chapisco para a aplicação futura do reboco.